com você somente o primeiro versículo. Se pudéssemos dar um título a essa palavra, né? Versículo 1 e 2 de Gênesis 38, eu daria o tema de hipocrisia versus injustiça. A briga da hipocrisia com a injustiça. A história de Judá e de Tamar, que volta e meia a gente medita sobre ela, é uma história que faz a gente meditar muita coisa nessa história dessa família. E na sua família, também Deus quer ministrar à sua família através desse texto bíblico. Judá e Tamar, hipocrisia versus injustiça social. E diz assim o texto bíblico, Gênesis capítulo 38, versículo 1 e versículo 2, a história de Judá e Tamar. Amém? Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Versículo 2, ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, somente até o versículo 2 aí, esse finalzinho. E eu vou explicar o texto para você agora. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, oremos mais uma vez. Deus, nós te pedimos a tua ajuda. Nosso coração, Senhor, se encontra em situação muito difícil. Senhor, vivemos dias difíceis em todos os aspectos, seja nas famílias, seja na vida pessoal. Senhor, sem o teu amparo, sem o teu agir, sem o teu milagre, nós não conseguiremos. Meu Deus, somente um agir sobrenatural vindo do céu sobre o nosso coração e a nossa vida agora pode mudar a nossa história. Olha aí, Senhor, cada um que tu trouxeste até esse lugar. Cada homem, cada jovem, cada mulher, cada senhora e cada senhor, na condição de vida que se encontra, tu sabes, ó Deus, suas lutas e problemas. Só tu podes, ó Pai, nesse momento, enquanto a palavra de Deus estará sendo ministrada, só tu com teu Espírito Santo, que sonda o mais profundo do nosso interior, que sabe, Senhor, o que é realmente dentro de nós, só tu podes ir em cada um desses corações. Nos que estão aqui lá atrás, nas últimas cadeiras, nos que estão aqui à frente, em quem está na galeria, aqui no altar, no meu coração. Senhor, os que vão ouvir essa palavra ao longo da semana, só tu podes, Deus, fazer um milagre, transliterando essa palavra ao coração necessitado. Meu Deus, nós te pedimos, vem sobre nós. Vem agora, Senhor, e age sobre nossa vida. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. A igreja pode dizer? Amém. Queridos, para você entender o que Deus quer falar para o seu coração nessa noite, a razão pela qual Ele te trouxe aqui nessa noite, você precisa entender o mundo desse texto. Ele é um mundo totalmente diferente do nosso, numa situação política, social, familiar, totalmente de legislatura diferente do nosso. O texto, capítulo 38 de Gênesis, seria considerado um drama familiar, algo que começa muito triste. Começa com a história de Judá e termina com a história de Tamar. Judá é um homem e Tamar é uma mulher. Começa com a história de um homem e sua família e termina com a história da desgraça e da administração de Deus para uma mulher. Tudo aqui começa não com Judá. A história começa bem antes. A história aqui começa com Abraão. Porque Deus chama Abraão e diz para Abraão e para Sara: de ti
farei uma grande, o que, irmãos? Nação. Deus promete a Abraão que da descendência dele, ele faria milagre, famílias abençoadas, prósperas. Deus promete a Abraão, mas eles precisariam ouvir o que Deus tinha a lhes dizer, como Abraão também precisaria. Abraão então tem seu filho Isaque, Isaque tem o seu filho Jacó, Jacó então tem 12 filhos, esses 12 filhos que Jacó tem, eram então netos de Abraão, né? Todos estavam debaixo da promessa que Deus deu a Abraão. Mas quando a gente chega aqui nesse capítulo 38, e depois em casa você continua lendo com calma, a gente vê que Judá tem uma decisão absurda. Esse homem tinha tudo na mão. Esse homem tinha um Deus ao lado dele que prometeu: vou estar com você. Mas acontece que Judá, diz o texto, que ele abandona a sua família. Ele abandona tudo o que estava à disposição dele. Ele abandona e vai viver com um povo de outra terra. O povo da nação que ele foi viver. Próximo, diz o texto, um homem que morava em Adulão. E essa atitude dele já demonstra o que estava no coração de Judá. Um desejo enorme de fugir daquilo que Deus tinha para a vida dele. Que coração é esse? Que isso? Por que isso? Por que nós agimos assim? Porque o coração de alguém que tem tudo para ser abençoado, para ver os milagres do Senhor, para ver Deus fazendo com que o pouco se transforme em muito, que tem bênção sobre sua vida, age loucamente e vai agir como se em outro ambiente fosse encontrar o que não tem na presença de Deus. Por acaso Deus pode dar algo de ruim para você? Por acaso Deus daria para você, como diz a palavra, uma serpente para quem precisa de um pão? Deus só vai te abençoar porque abandonar a presença do Senhor, Judá. Mas é isso que esse homem faz. E é isso que muitas vezes a gente também faz. Ele não só se contenta em abandonar a presença do Senhor, mas Judá, diz o texto, ele vai se casar nessa outra terra. Deus tinha uma promessa com Abraão, mas essa promessa era acompanhada de Sara. Deus tinha uma promessa para os filhos, os netos, os bisnetos de Abraão, mas aquilo era acompanhado de uma promessa dentro do povo dele. Dentro daquilo que ele tinha como direção para o seu povo. Judá não entendeu nada, foi se casar com outra mulher. E lá, nesse novo lugar, nessa sua nova opção de vida, nesse novo projeto solo, sem Deus, sem a presença do seu povo, antes debaixo de uma bênção patriarcal, agora longe dessa bênção patriarcal, agora loucamente por causa do seu coração, suas decisões, ele por ele mesmo, loucamente, ele se casa com a mulher. Essa mulher tem 3 filhos. Esses 3 filhos, então, compõem a família de Judá. E ali eles ficam. Só que os filhos crescem naquela terra. E um dos seus filhos, que casou com uma mulher chamada Tamar, esse filho morre. E aí, então, havia um costume, uma lei, a lei do Antigo Testamento, que também regia essa região que Judá estava vivenciando, a lei do levirato. Uma lei que dizia assim, olha, se o marido morrer e ele tiver irmão, o irmão terá relação sexual com a viúva e os filhos que saírem dessa viúva serão como se fossem filhos do falecido. Seria herança do falecido. Seria porque a mulher, segundo o costume, a lei desse tempo,
ela não podia trabalhar e ter posses. Então ela precisava de um filho homem para isso. E aí a lei era para justamente beneficiar uma mulher, que naquele caso ficou viúva e não tinha mais como ter filhos daquele homem. Entenda, olha o contexto que nós estamos vivendo, muitos séculos atrás, um contexto social totalmente diferente do nosso hoje, tá? A gente tira daqui princípios para a nossa vida. Então a gente está falando de uma lei que era para beneficiar alguém que estava vulnerável na sociedade. Show de bola. Uma lei que ela tinha direito a isso, para que ela não caísse em mendigância, para que aquela mulher viúva não caísse em mendigância por não ter um homem, um filho homem. Os filhos que ela tivesse com o irmão do falecido era para a continuidade da semente do falecido, do irmão. Isso agora acontece que um dos filhos de Judá, que casou com Tamar, esse filho morre. E agora ele envia o seu outro filho, diz o texto, e ele fala assim, ó, vai lá, né, e vai ter relação sexual com a viúva, e a linhagem do seu irmão vai continuar, vai permanecer, né? E ele mandou o seu filho, o seu segundo filho, então se casar com Tamar. Esse seu segundo filho tinha um gene, um DNA de maldade. E isso muitas vezes está dentro da gente. Esse homem, ele era mau. Ele não quis dar o direito que a Tamar tinha. E ele foi ter relação sexual com Tamar. Mas na hora de um orgasmo, ele jogava o seu sêmen fora. Ele não queria dar o que era direito daquela mulher, um filho, na sua sociedade. Deus viu isso, injustiça com aquela mulher, uma injustiça social com Tamar. Acontece que diz o texto aqui do capítulo 38, que Deus não se agradou dessa situação, e aquele segundo filho de Judá também morre. O terceiro filho era muito novo, não tinha condições de cumprir a lei para com Tamar. E aí então, ele fala assim para o Judá, o responsável pela história, fala assim, olha, vai para a casa do seu pai, curte tua viuvez lá, sozinha, ou seja, sem seus direitos jurídicos, e quando o meu filho mais novo crescer, ele vai lá, ele vai te resgatar, vai cumprir a lei do levirato, e aí você vai ter direitos. Passou o tempo, ninguém enviou o filho mais novo, ele ficou velho, ele não foi lá resgatar Tamar. Ele continuou a sua história. Tamar soube que ele já estava de idade, mas ele não foi. Ele diz o texto que ele tinha medo com que o seu terceiro filho também morresse. E ele não, o Judá, não cumpre a lei do levirato, não age com justiça, não age com temor, enquanto a Tamar está lá na casa do seu pai. Passou tudo, passou o luto dela, mas o terceiro filho não foi lá. Acontece na história, eu estou te explicando para você entender onde a gente vai chegar. Acontece na história que o Judá, o mais velho, o que fugiu, o que saiu de seu pai, ele sai, continua, o filho de Jacó, né, o Judá, ele continua a sua história e acontece que ele se transforma num viúvo. Sua esposa, texto não relata o nome dela, ela falece. E agora ele fica viúvo. E certo momento, quando passa a viuvez, diz o texto, ele vai tosquear suas ovelhas, e Tamar soube disso. E Tamar então resolve agir por sua conta.
agora eu vou resolver esse problema de injustiça por mim mesmo. E Tamar vai lá, se veste de prostituta, se cobre de acordo com o costume do tempo, o tempo ali de prostituta, e vai para o local onde as prostitutas ficavam. E ali, quando Judá passa, o pai dos 2 filhos que morreram, do terceiro que ele não enviou, quando ele passa, ele vê Tamar, pensa que é uma prostituta daquela região, paga ela por relação sexual e deixa com ela coisas que eram pertencentes a ele do seu tempo. Seu cajado, uma fita específica que ele usava. Ele deixa utensílios com essa mulher, que eram coisas características da pessoa. Tipo assim, todo mundo sabia que aquilo era daquela pessoa. E deixa ali, e vai, e segue a sua vida. Na relação sexual dele com a sua nora, injustiçada então, ele engravida a sua nora. O texto diz que aquela mulher fica grávida e as pessoas sabem do que aconteceu. As pessoas ficam sabendo de tudo o que aconteceu. Acontece que nesse período, Judá, ele manda lá para aquela mulher o cabritinho que ele tinha prometido para poder pagar pela relação sexual que ele teve com aquela mulher, manda para um amigo dele, mas a prostituta, Tamar, já não estava mais naquele lugar, e ele então não consegue pagar, mas na realidade ela não estava lá mais porque ela não era prostituta daquele lugar, ela estava ali tentando agir por conta própria. Judá então volta para sua terra, continua a sua vida, e continua ali a sua história, esquece das indumentárias dele que ele deixou com aquela prostituta. Passam-se 3 meses, diz o versículo 24, e então descobrem a gravidez de Tamar. E aí o negócio fica pior ainda. Alguém, e tem sempre alguém para contar a desgraça para o outro, corre lá para ajudar e fala: sua nora prostituiu-se. Ela se prostituiu e ficou grávida. E aí, o Judá, não sabendo disso, de que era um relacionamento que ele teve escondido, às ocultas com a sua própria nora, ele então julga na hora, dá um juízo de valor mediante o que ele achava que tinha que acontecer dentro da sua cultura. Tudo isso é dentro da sua lei, tudo isso dentro do seu tempo. Ele logo levanta uma bandeira de ser certinho, de ser aquele que é tramontina, corta lá, corta cá, comigo é certo, mas a gente é assim, normalmente quando é para o outro. A gente é ótimo para julgar, a gente é ótimo para dizer que o outro fez, aconteceu, está sabendo da última, é isso, merecia, mas quando é com a gente age diferente, a gente é mais brando com a gente é mais suave com a lei, quando ela é para nós. Ela tem que ser dura só para os outros. Para mim é mais fácil, ela tem que ser mais suave. É o coração nosso, ser humano. Judá, ele não é pior nem melhor do que ninguém aqui, tá? Porque você e eu somos iguaizinhos a ele. Todos nós. E a primeira palavra que ele dá para com a sua nora, que engravidou, e que ele não sabia de toda o que estava por trás da cortina, já estava cego para a injustiça, ele não lembrou da injustiça. Nesse momento ele não lembra que ele não enviou o seu terceiro filho para poder fazer e cumprir a lei na vida daquela mulher. Ele não lembrou de nada disso, ele só lembrou de julgar. Ele só lembrou de apontar o dedo. E a primeira coisa que ele diz é: tragam para fora, para cumprir a lei. A lei daquele tempo, qual é a sua lei? Queimem na viva. Ele cumpriu a lei, a decretação da morte para aquela sua nora. Para ele seria muito bom, porque ele resolveria 2 problemas. Ele resolveria esse problema aqui. A nossa maldade é assim, irmãos. Nós temos um coração voltado para a maldade.
Só que quando as pessoas estão fugindo, puxando Tamar de dentro da casa onde ela estava para cumprir a lei que o seu sogro falou que tinha que ser cumprido, porque ele tinha autoridade para isso, por ser o sogro nessa época, ela então puxa aquilo que eram as indumentárias dele, bem pessoais, que todos conheciam, e fala assim: vejam, o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. E quando as pessoas olham o selo, o cordão e o cajado, e o Judá foi o primeiro, deu ruim, é tudo meu. Ele reconhece que era dele, ele reconhece a besteira que fez, ele reconhece agora porque o espelho é colocado diante dele. Você está pensando que você é quem? Você está pensando que você é melhor do que quem? Você está pensando que você é melhor ou pior do que quem? Olha aqui o teu selo, o teu bordão, o teu cajado. E quando ele vê isso, a única coisa que sai, que ele consegue falar aqui, que sai de sua boca, é uma palavra justa nesse momento aqui. Um arrependimento. Ele diz assim, quando reconhece o que era dele, a besteira que ele fez, ele então reconhece e fala: ela é mais justa do que eu. Ela está sendo mais justa do que eu. Porque eu escondi tudo. Porque eu maquinei tudo. Eu enganei todo mundo, fingi todo mundo, ignorei tudo. Mas ela está mostrando. Pois eu devia tê-la entregue ao meu filho, o Selá, o terceiro filho. E ele parou com a história. E quando chegou a época, diz o texto, ela deu à luz a gêmeos. 2 meninos nasceram de Tamar. 2 meninos que foram inclusos na família. Ela, então, cumpriu-se na vida dela a lei do levirato, porque eles eram filhos de Judá. Ela não morreria mais de mendigância. Ela, então, dá o nome àqueles 2 meninos de Pérez e Zerá. Esses 2 meninos, então, deles vem a genealogia do avô de Davi. A história do rei Davi vem desses meninos de Pérez. E ali, então, da genealogia de Davi, vem Jesus Cristo. A história, então, o capítulo 19 termina assim, deixando claro que a Bíblia não fala só de coisas certinhas. A Bíblia também fala de desgraças como essas, de coisas, erros em cima de erros. E nossas famílias muitas vezes estão vivendo momentos assim. E é justamente mediante essa história triste de Judá, alguém envolvido em cinismo, alguém envolvido em hipocrisia, e Tamar, alguém tentando lutar por justiça, mesmo que tomando decisões erradas, mas tentando lutar por justiça, é baseado nisso que Deus quer falar no teu coração. Amém ou não amém? Eu te expliquei a história. Agora eu quero te falar o que Deus quer falar para você, baseado nessa história. Primeira coisa, os seus envolvimentos com o pecado podem te destruir. Ele tem consequência. Seu envolvimento com coisas erradas, não pense que fica elas por elas. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Nós colhemos o que plantamos. A nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa sinceridade em levar com sinceridade uma direção divina, nossa sinceridade com as coisas que a gente faz, tudo isso tem uma colheita. Se a pessoa vai para a escola, mata a aula, não quer aprender, não se dedica, a maioria já tem dificuldade de aprendizado, porque todos nós temos, aprender é difícil e o ensino muitas vezes é também difícil. Então todos nós temos dificuldade com escola, mas o estudante vai lá e ele já acrescenta algo naquilo ali. Não quero aprender a ler, não quero aprender a escrever, não quero aprender a somar, dividir, multiplicar e subtrair, não quero aprender nada. Isso depois vai ter consequência na sua vida. Olha, estamos falando só de coisas escolares, mas aquilo tem
resultado na vida da pessoa. Porque daqui a pouco ela precisa de um emprego. E alguém fala, você sabe dividir, multiplicar? Porque aqui, nesse mercado aqui, você precisa fazer conta. E aqui a gente não tem o computador que dá resposta. Não sei, não aprendi. Então esse emprego não serve para você. Olha, você vai cortar cabelo, mas você precisa saber multiplicar. E você precisa saber dividir as coisas aqui, porque a promoção, o cabelo, e vender também um produto. E você sabe cortar cabelo e vender alguma coisa no tempo. Não sei porque eu não sei contar. Eu não sei ler direito nem contar, então não tem emprego para você. Você pode até saber cortar o cabelo, mas não tem a continuidade. Então, uma coisa boba naquela época que a pessoa não deu confiança. Quando tinha que dar, tem consequência na vida. E tudo que a gente faz é assim. Quando Judá sai da onde ele mora e vai viver numa outra terra, diz o texto que é entre os cananeus, ele está deliberadamente abandonando Deus. Ele está deliberadamente dizendo, eu não quero esse Deus. Por que ele fez isso? O texto não diz. Será que estava no coração dele remorso? Porque foi esse Judá que era o irmão mais velho que vendeu José para os mercadores que iam lá para o Egito. Foi Judá que teve a ideia de lançar ele num buraco, vender, e depois se arrepende, e mata, não mata, botaram o sangue de um animal num pano, levaram para o pai deles, para dizer que o filho tinha morrido, fez um escarcéu de mentira, que lá na frente, depois, toda aquela mentira, colocada a luz nela, e viram que era tudo mentira, mas começou no coração de Judá. Será que ele estava até agora com remorso por essa atitude errada que ele tomou com José? A gente não sabe o que estava no coração para ele sair debaixo da bênção do Senhor. Mas uma coisa a gente sabe, ele tomou uma decisão muito errada. Como pessoas hoje desconsideram a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje acham que estão no controle da situação e por isso dizem, eu sei o que eu estou fazendo, não sabe nada. Você está fugindo de um espaço onde que Deus está te protegendo. Você está fugindo de onde o Senhor enviou os anjos dele para te guardar, mesmo nas suas limitações e dificuldades. E por causa desse coração rebelde de Judá, você está fugindo da onde o Senhor te colocou para te abençoar. Sabe, não está fazendo nada. Quantas pessoas estiveram no banco de uma igreja e agora estão aprisionadas no centro espírita, incorporando demônio, comendo carniça, comendo galinha podre. Quantas pessoas estiveram no banco de igreja, agora estão mendigando. Se você for agora, nesse frio, numa dessas cidades que tem pessoas perambulando, lá tem ex-diácono, ex-presbíteros, ex-pastores, ex-membros de igreja, ex-evangelistas, ex-cantores, ex-médicos, ex-advogados, pessoas que achavam que estavam no controle de tudo. Sabe, eu sei o que eu estou fazendo, sabe nada. Quem sabe o que está fazendo é Deus, Ele que está vendo. E Ele diz para nós ficarmos debaixo da mão, da proteção dEle. Judá sabe que está fazendo nada, a desgraça estava vindo lá na esquina, e ele se distanciando de Deus. Não pense que aquilo que você faz hoje não tem colheita amanhã, terá. E o que a gente está vivendo hoje é resultado do que a gente plantou ontem. A natureza do homem é como a natureza de Judá, pecadora e egoísta. E a gente tem que fugir disso o tempo todo. O homem sozinho, ele faz igual Judá está fazendo, só lambança. Sozinho por minha conta, sozinho pelo meu intuito, sozinho pelo que eu acho, eu e você, a gente faz só besteira. A gente precisa de Deus, como o Heitor que precisa da papai e da mamãe no colo dele, um bebê que não sabe nada do que está acontecendo na sua vida. Assim somos nós nessa vida. Precisamos de Deus o tempo todo, carregando a gente no colo. Por isso que o Senhor fala que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Porque Ele sabe que é uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito, é uma pessoa como um bebê, que está disposto a ser guiado, que está disposto a ser cuidado, que tem um coração maleável, que quer ser embalado pelo colo do Senhor, e está ali disposto a receber dEle o que Ele tem para a sua vida. Já um coração duro,
um coração que é obtuso, petrificado, esse coração acha que pode sozinho, é Judá. Qual que você escolhe? Que tipo de coração você deixa crescer, vivenciar na tua vida? Essa situação de Judá e de Tamar, além de falar para nós que nós temos tudo que a gente planta tem consequências, fala também dessa questão do nosso coração suscetível aos abismos. Nós podemos cair no abismo a qualquer hora. Basta com que a gente abra mão do cuidado do Senhor. Porque Judá, como eu já disse para você, ele tinha tudo. Mas ele abandona um princípio fundamental. Deus tem bênção para a sua vida. Amém ou não amém? Repete aí comigo. Deus tem bênção para a minha vida. Sobre a minha vida tem promessas. Amém? Isso aí é verdade. Mas Deus também, Ele queria ver atitudes na vida de toda a descendência de Abraão. Por vários momentos a Bíblia nos ensina que é melhor obediência, que é melhor ter um coração submisso e obediente do que tentar se aproximar de Deus com religiosidade. Obedecer é melhor do que sacrificar, é a frase que resume isso. Por vários momentos o Senhor tem para nós bênção, bênção. Quando você vê Deus através de Moisés, lá na frente na história, Deus já trabalhando o seu povo com suas bênçãos, e o texto bíblico é um capítulo todo só falando das bênçãos. Olha, quando você entrar na terra, bendita será essa terra. O Senhor vai te abençoar a entrada, vai abençoar a tua saída. Aquilo que você semear, Ele vai fazer com que haja colheita triplicada, dobrada, e aí por diante é bênção, um capítulo todo só de bênção. Deuteronômio fala sobre isso, capítulo todo só de bênção, 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 Levítico também. E bênção, bênção, maravilhoso. Mas no capítulo seguinte ele mesmo fala das maldições. E ele mesmo fala, mas, aí tem o mais, se você não me obedecer, se você fechar os seus olhos, tapar os seus ouvidos, se você começar a seguir outros deuses, se você der ouvidos aos deuses daquela terra, e em cada momento da história do povo de Israel, Deus vai dizendo para eles que a bênção, ela estava dentro de uma condição, dentro de uma situação de submissão. O que Deus deseja da gente muito mais, é que a gente o considere, que a gente o honre, como a gente leu em Provérbios, honrar ao Senhor, colocá-lo como primeiro lugar na minha vida. Interessante que quando a gente abandona o Senhor, parece que essas coisas fogem da cabeça, da mente da gente, que o Senhor está mais interessado em obediência, que o Senhor está mais interessado no relacionamento com Ele, de submissão. Sabe por quê? Porque Judá sabia disso tudo. Judá perde o filho, Judá perde outro filho, Judá perde a esposa, mas o coração dele não se quebranta, a gente não vê quebrantamento. Ele vai ter relação sexual com a prostituta. Ele só vai se quebrantar quando coloca-se um espelho na frente dele e se sabe, todo mundo fica sabendo de quem era o verdadeiro Judá. Ele só vai se quebrantar quando ele é exposto para a sociedade. Ele sabia que Deus considera um coração submisso. Ele sabia, mas ele abre mão dos princípios divinos. A gente aprende aqui, meu irmão. Assim é uma família. Se você não entender que dentro da sua família tem princípios, dentro do seu relacionamento, Deus quer abençoar sua casa, mas tem princípios que Ele estabeleceu sobre o nosso relacionamento familiar. Se você não entender que o Senhor quer habitar na sua família, Ele quer um relacionamento, você, seu marido e Ele, a três. Deus quer estar ali. Se você tem filhos, Deus quer estar na comunhão da tua casa. Deus quer falar para a gente em cada momento, através de oração, de louvor, de palavra. Deus quer que a sua família esteja na presença dEle.
se você não entender que a bênção vem acompanhada por um princípio divino, que é a submissão, o seu coração vai te levar cada vez mais para longe dele. Um abismo chama o outro abismo. É o caso aqui de Judá. Talvez Judá nunca tenha considerado Deus na vida dele. Talvez ele nunca tenha realmente tido um coração quebrantado. E muitas pessoas são assim. Agem como Judá, mas querem Jesus. Muitos crentes têm o coração de Judá, mas quer Jesus abençoando sua vida. E ele está dizendo para nós, não dá. Não rola. Como Judá, a única coisa que pode vir é exposição, é abismo chamando outro abismo, é problema gerando outros problemas, mentira tendo que cobrir outra mentira. Mas, para ter Jesus, eu preciso respeitar os princípios de Deus, bíblicos, na minha casa. A bênção está no quebrantamento, na obediência. Decida nessa noite, eu quero que a minha família esteja no altar de Jesus, eu quero aprender dos princípios divinos. Decida nessa noite viver, não como Judá escolheu, mas ter um coração quebrantado, apesar de todas as desgraças, problemas familiares que a gente encara. Amém? Mas a gente encerra vendo aqui uma terceira lição nesse texto. Que apesar de que o pecado traz consequências, apesar de que o Senhor quer da gente mais obediência do que qualquer outra coisa, e o coração tem que estar inclinado para Ele, apesar disso tudo, Deus, Ele é infinitamente misericordioso. E a misericórdia dEle alcança as nossas famílias. Amém? Repete aí, feche seus olhos. Senhor, que as tuas misericórdias alcance a minha casa, a minha família. Assim eu te oro. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os pecados de Judá foram terríveis e Tamar não ficou para trás, mesmo buscando justiça, vacilação, guerra, a briga do ego de dentro ali, naquela situação toda, e essa queda desse homem. Mas acontece que no versículo 26, como eu li para vocês, ele encontra, Deus vê nele um fio de arrependimento. Quando ele fala, ela é mais justa do que eu, o meu erro foi maior do que ela. Houve em algum momento na vida desse homem frações de consciência divina. E é aí que Deus agiu. Eu penso que ao olhar esse texto, ao ver essa história, a gente lendo essa história, em algum momento Deus mudou as coisas aqui. Em algum momento o Senhor, olhando a criação, Ele olha como que repentinamente para algo acontecendo. E o que Ele olha para essa desgraça toda, no relance, é o que se passou no coração desse homem. Um fio de arrependimento, de reconhecer suas mentiras, de reconhecer que ele vivia naquilo. Deus estava nesse negócio, nesse arrependimento dele. Alguma coisa que ele viveu na casa do seu pai, Isaac, na casa do seu pai, Jacó. Alguma coisa ele lembra do seu avô, do seu pai, do seu bisavô. Alguma história ele lembrou. E nesse momento aqui encontrou espaço no coração dele. E Deus falou, é aqui que eu entro. É nesse fio aí que eu entro e vou mudar esse negócio. É daqui. Deus, Ele trata a gente com infinita misericórdia. A misericórdia dEle pode alcançar a sua família, do jeito que você tem vivido. Deus escolhe, naquele momento, abençoar a história daquele homem, daquela mulher, daquela desgraça toda. Deus fala, daqui
Desse mato que não dá nada, eu vou fazer daqui sair uma flor linda e maravilhosa. E Deus faz dali nascer aqueles 2 meninos, aqueles gêmeos. Deus está demonstrando para a gente com essa lição aqui, irmãos. Deus está falando para a gente que o problema, Deus quer demonstrar para nós com isso aqui, que o problema não é você se sujar. Que o problema não é você se lambuzar em erros e fracassos e pecados. Porque o sujo mesmo, é quem nunca se lavou. Porque se alguém se lavou, não é mais sujo. Esse alguém se limpou. Esse alguém buscou uma nova direção. O problema não é você se sujar. O problema é depois que você se sujar, você não procurar água limpa. Local onde você possa se lavar. E possa ser encontrado limpo. Deus mostra para a gente, através dessa história aqui, que mesmo através dos seus erros, mesmo através das circunstâncias, decisões erradas, Deus pode mudar a nossa família, a nossa vida. Não importa até onde você foi, Deus pode resgatar cada um de nós aqui. Amém ou não amém? Deus pode te mudar. Não importa se você é filho de alguém que não queria ter filhos. Não importa se você é fruto de uma gravidez precoce. Não importa se o seu casamento já está numa circunstância de destruição. Deus pode mudar as coisas na sua vida. Quantas pessoas estão buscando a Jesus hoje porque o casamento estava indo à destruição, e lá naquela situação, ouvindo a palavra de que Deus pode resgatar, houve a mesma intenção que Deus viu ali em Judá, daquele arrependimento. Deus viu naquele coração, naquele casal, e perdoou, e reatou os laços, e fez milagre. Talvez você e sua família tenham se envolvidos em situações terríveis, chegando ao fundo do poço. Não sei qual poderia ser o pecado que tem aniquilado a tua vida. Mas como Deus mudou a história, Ele também aqui mudando a história de Judá e de Tamar, Ele também pode mudar a minha e a sua vida a cada momento. Deus está demonstrando aqui que Ele não é o certinho, que Ele não espera uma família com papai, mamãe, os filhos, tudo certinho para Ele agir. Deus está mostrando aqui que em situações destruídas, Ele pode reconstruir. Que de caco, Ele pode fazer de novo um vaso novo. Deus está mostrando através da história de Judá e de Tamar, que Ele pode pegar a gente, refazer, se a gente resolver querer ser limpo, querer ter uma vida de quebrantamento. Deus está falando, eu posso fazer coisas novas, e as coisas novas podem ser bênção na sua vida, pode ser reconstituído tudo novo, amém? Deus está dizendo através aqui que os desqualificados, aqueles que poderiam ser pela sociedade olhados como pessoas desqualificadas, porque fazem isso, porque são daquele jeito, porque são daquele outro, Deus está dizendo que é através desses que Ele pode demonstrar misericórdia, a graça dEle, que Ele pode através desses fazer grande obra de restauração. Não olhe para você e não se veja como um desqualificado que não tem mais jeito, porque o Senhor pode fazer de um mato seco, sem perspectiva nenhuma, uma plantação frutífera, uma plantação cheia de frutos para a glória e para a honra dEle, amém? Não olhe para as coisas ruins da sua família e achando assim é muita desgraça, não tem mais jeito, aqui acabou. Não. Deus pode transformar uma mulher prostituta em uma mulher de família, que cuida dos seus filhos, honrada e transformada. Deus pode fazer de um mentiroso alguém que não considera outras pessoas. Deus pode fazer um homem dali, um homem quebrantado. Deus pode transformar esse homem, essa mulher, o filho, a nora, o genro,
Porque na história da família, do Salvador do mundo, Jesus Cristo, está lá. Judá e Tamar. Está na genealogia de Jesus. E Deus deixou ali para mostrar para nós que é isso mesmo que Ele espera. Pessoas que já acham que não tem mais jeito nenhum. Ele pode transformar a vida e fazer mudança. Amém? Nós precisamos olhar para frente. Não sei como é a sua história, mas você precisa sair daqui dessa noite, olhando para frente. O Senhor é o Deus da salvação, e Ele pode salvar a tua vida, e Ele pode mudar a tua história, e você tem que olhar com esse olhar lá para frente, um Deus que pode fazer algo novo na tua vida, que pode transformar tudo na tua história, e permitir inclusive com que você seja salvo, que você tenha esperança de salvação nele. Amém? Tem uma canção que nós entoamos que fala: eu quero, Senhor, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais de Ti assim, ó, um Jesus que transforma a vida, que não é perfeitinha, igual a minha, não é? Faz em mim algo novo. Será que você pode orar assim comigo? Vamos ficar em pé, vamos orar. Nós vamos entoar essa canção enquanto os irmãos se preparam para essa canção.